Se o seu orçamento parece perfeito no papel, mas sempre foge custos e prazo na hora de executar, o problema pode não ser exatamente na execução, e sim na origem da elaboração do orçamento de obras, né? E principalmente como essas informações conectam com a sua gestão. Olá, pessoal! Eu sou o Gustavo Martins, sou diretor executivo do CNG Custos, e nesse segundo episódio da trilha Orçamento de Obras Integrado e Sem Erro, nós vamos falar sobre um tema que afeta praticamente aí todas as construtoras. Por que ainda existe a distância, né, tão grande entre o orçado e o que é realmente executado na obra? Mais do que entender como esse erro acontece, o foco hoje é aprender a fazer todo um diagnóstico para identificar a origem dos problemas, né? Pegar aí os pontos de conexão entre orçamento e gestão e que afeta tanto, né? Dá tantos gargalos, tantos retrabalhos aí, perdas financeiras no dia a dia da sua obra. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui para ficar mais fácil. A gente vai entender desde a identificação do problema, o diagnóstico e pontos de falha, né? Como eu comentei, o custo invisível dessa desconexão, as oportunidades que a gente tem de realizar essa integração, o orçamento com base em gestão e uma conclusão. Então esse vai ser o nosso roteiro, esse episódio tá bem interessante, assiste até o final. Curte o vídeo, se você ainda não curtiu, comece a seguir a gente para as próximas trilhas, nosso CIENGE aqui, então já faça isso. Começando aqui, identificando o problema, então, a gente tem o gargalo, né, não está apenas na planilha, mas na falta de fluxo entre quem orça, quem planeja e quem executa. Isso acontece muito, né? Às vezes não é a mesma pessoa que faz o orçamento, nem a que faz o planejamento, muito menos a que executa lá na obra, e isso afeta demais na execução, afeta demais no planejamento, e muitas vezes, né, a pessoa recebe lá um cronograma, recebe um orçamento, e simplesmente a obra coloca na gaveta e nem usa. Então esse é um problema bem grande. Em muitas consultoras o orçamento ainda é tratado como uma etapa isolada que termina antes da obra começar. Então, como eu falei, o pessoal pega o orçamento e não aproveita nada, o que deveria aproveitar muito, porque ali tem muitas informações valiosas. E quando eu trabalhava, né, em campo, já trabalhei em campo, para quem não sabe, eu já trabalhei com construtora, né, eu sou engenheiro, e a gente tinha um manual, né, o manual da qualidade da obra. Nesse manual, o primeiro documento que a gente recebia era exatamente o orçamento, né, que é a base que vai te guiar o resto da obra, né, onde você vai identificar ali tudo que você pode pagar de mão de obra, de insumos de materiais, qual o preço mais alto que você pode cotar dos materiais, se não foge muito do orçamento. Então a consultora de fato deixava a gente com essa responsabilidade, de fato era a nossa responsabilidade. É claro que tirava o BDI, tirava os encargos para você, né, conseguir contratar os empreiteiros e ainda assim ter ali uma margem de lucro, né, ter uma margem em cima de insumos tanto de materiais como equipamentos e mão de obra. O orçamentista trabalha em planilhas, o planejamento faz cronograma separado, o financeiro tenta prever desembolso sem ter acesso aos mesmos dados, enfim, vira uma bagunça, né? Cada área tem uma versão diferente da verdade, cada um tá se baseando com o norte. Procure o primeiro episódio dessa trilha que tá bem interessante, onde eu falei que o orçamento é o idioma da construção. Então, cada área tem uma versão diferente da verdade, ou seja, tá cada um remando para um lado e ninguém apontando ali pro orçamento, ninguém verificando se as metas vão ser atingidas, se as metas de produtividade, se já fez isso com o empreiteiro ou com o time da obra que vai executar. Então tudo isso precisa estar alinhado, né? O orçamento, que deveria ser o ponto de convergência, se torna um documento estático, desatualizado logo após o início da obra. Exatamente o que eu falei agora, né? Precisa usar o orçamento. E o resultado todo mundo conhece. O planejado nunca bate com o executado. Então é muito comum, né? O pessoal errou lá no orçamento, né? Isso é a desculpa número 1 da obra, errou no orçamento. E a desculpa número 1 do orçamento é a obra que executou errado. Então, se a gente não tiver esses dois mundos interligados, né, e bem conectados, e participar muitas vezes do próprio orçamento, do próprio planejamento, isso se perde muito. Quem perde com isso é a construtora. No primeiro episódio a gente falou sobre a sobrecarga do orçamentista. Se você não viu, dá uma olhada lá. Então agora no segundo a gente vai aprofundar nesses temas aqui, né? O diagnóstico e pontos de falha. O problema não está em uma ferramenta específica, mas nas transições entre as etapas do ciclo orçamentário. Às vezes a gente quer resolver todos os nossos problemas com tecnologia, mas na verdade, se não tiver o processo bem definido e amarrado às áreas, você só vai escalar o caos. Escalando o caos, você não consegue, de fato, usar a tecnologia da melhor maneira, né? Da viabilidade ao orçamento técnico, a gente tem alguns pontos aqui. Da etapa de viabilidade, como a gente viu lá no primeiro vídeo, né? Viabilidade da obra. Lá a gente mostrou toda a etapa de pré-obra, obra e pós-obra no primeiro vídeo dessa série. Nessa etapa, então, os dados são copiados manualmente, né? Falta de padronização e rastreabilidade é um grande problema pra gente ver os pontos de falha. E cada estimativa nasce de uma premissa diferente, né? Cada um faz a sua estimativa. Já viu aquela construtora que não tem padrão, que você vai numa obra, depende do mestre que tá lá, depende do engenheiro
engenheiro é uma obra completamente diferente da outra, é exatamente esse ponto aqui, né? Você não consegue padronizar nem a etapa de orçamento nem planejamento. Do orçamento técnico à execução, as composições e insumos não chegam padronizadas à obra, cada um pede de um jeito, cada um pede um cimento de um jeito, concreto de outro, vira uma bagunça, depois na hora que você vai analisar os relatórios lá na frente, você se perde inteirinho. O que for orçado não é necessariamente o que é comprado, então orçou lá fio 2,5, não colocou os detalhes, não colocou a cor, não colocou nada desse tipo, coisa que a gente tem hoje já no Ciência de plataforma, cada um compra o que quer, né? Na hora, no final lá, você tá analisando os dados completamente padronizados, né? O que for orçado não é necessariamente o que é comprado, fica difícil justificar variações entre planejado e realizado. É claro, né? Você não sabe, você não tem ideia se aquele insumo, né, de fato, é um saco de cimento de 50 quilos ou se o cara colocou lá por quilos, né, por unidades de quilo e tá comprando uma coisa totalmente diferente, você não sabe analisar depois. A informação fica muito difícil de ser lida, até mesmo para tomar de decisão. Você vai tomar decisões a partir de informações incorretas, né? Entre versões e revisões, cada ajuste gera uma nova planilha, né? Se você não usa nenhum tipo de RP. Ninguém sabe qual é o orçamento oficial. Fica aquela bagunça, igual projeto, né? Tem aquela versão 1, 2, 3, versão final 1, versão final 2, ninguém sabe, né? Retrabalho de divergências cresce exponencialmente, isso aumenta muito, e aí o controle da obra já foi completamente para o espaço. Na comunicação entre as áreas, segue a mesma coisa. Engenharia, planejamento financeiro falam línguas diferentes, né? Cada um tá falando um idioma. O orçamento que deveria unificar acaba sendo uma fonte de conflito, né? Primeira desculpa, né? O cara orçou errado. Os insumos, o cronograma, aquele cronograma nunca... Quem já não ouviu isso, né? Aquele cronograma é impossível executar. O cara do planejamento é maluco, né? Que não dá para executar aquela quantidade de serviço naquele tempo, né? Então, de fato, acaba até perdendo um pouco de credibilidade entre os departamentos, né? A pessoa que recebe na obra, a primeira vez que ela recebe um planejamento que está totalmente fora, né, um orçamento, o próximo ela nem vê, né? Então, é bem comum isso. E aqui um insight, as falhas se repetem em praticamente todas as obras, né? E o pior, não são exceções, são sintomas de um processo que não foi desenhado para ser contínuo. Então, você desenhar os processos e amarrar isso numa ferramenta, no RP, facilita muito, né? Porque você tem lá no RP, você tem que dar os inputs, então fica mais fácil de acompanhar e, de fato, ter os processos bem definidos. Lembra que a gente sempre falou, né, até na outra trilha nossa de gestão, que primeiro são pessoas, processos e aí sim tecnologia, né? São as três etapas. Se tiver processos mal definidos, pessoas nos lugares errados e você embarcar somente o terceiro ponto, tecnologia, você vai estar escalando o caos. Então, não faça isso, tá? O custo invisível aqui, né? Então a gente já passou ali parte do diagnóstico, o custo invisível da desconexão. A desconexão custa caro em tempo, energia e principalmente previsibilidade. Falei bastante sobre isso. Impactos diretos, falta de previsibilidade, o fluxo de caixa calculado sobre dados desatualizados, tanto desatualizados como também em cima de dados que não são corretos. Perda de rastreabilidade sem histórico de versões, auditorias e revisões vira um caos, você não sabe onde está dando lucro, onde está dando prejuízo, você não tem ideia de qual etapa da obra que não foi bem. Desalinhamento entre áreas, cada setor trabalha com números diferentes. Retrabalho, tempo técnico, vira tempo operacional, conferindo planilhas e ajustando as formas. De fato, você tem uma mão de obra, às vezes, qualificada, uma mão de obra cara, você tem um engenheiro, você tem pessoas que trabalham com cargos de engenharia e planejamento e eles estão, de fato, resolvendo problemas ali que nem deveria estar. Eu já vi empresas colocar engenheiro para buscar maquinário nos lugares. Então, isso está usando o tempo dele, não para fazer a parte estratégica, mas sim o operacional e, muitas vezes, o tático, né? O engenheiro tem que ser estratégico da empresa, né? Gestão reativa, as decisões são tomadas depois do problema acontecer, nunca antes. Então você sempre está reagindo, né? Sempre reagindo aos problemas, sempre reagindo a apagar os incêndios. Insights. O verdadeiro prejuízo não está só no retrabalho, mas na falta de confiança no dado técnico. Lembra que eu acabei de falar sobre a falta de confiança e, de fato, depois das próximas etapas, o pessoal de campo nem vê? É exatamente esse ponto aqui, ó. O verdadeiro prejuízo não está somente no retrabalho, mas na falta de confiança do dado técnico. E sem confiança, não existe gestão. Não dá para ter gestão se não tiver confiança entre os times. Depois, a oportunidade, então, já falei dos problemas, vamos partir então o que dá para fazer, né? Já que os problemas estão bem elencados. Se a gente olhar para o orçamento e para a gestão da obra, você percebe que as informações não batem. É sinal de que ainda existe desconexão do processo. Rastreabilidade total das informações, a gente consegue ter. Previsibilidade de custos e prazo, que é bem difícil as empresas terem, né? 80% erram essa parte de custos e prazo. E não é uma coisa só do Brasil, tá? Isso é obras no mundo inteiro, é também 80%. Até vi uma outra pesquisa que lançaram agora que é 90% no Brasil, né? Não é nem 80%, é 90%. Decisões baseadas em dados atualizados, sem depender de
de planilhas paralelas, né, como eu já comentei. A integração do CNG Custo e CNG de plataforma vem para isso, vem para resolver exatamente esse problema, né? Se você quiser saber mais, aponte aqui a câmera do seu celular para o QR Code na tela, aqui no link da descrição também desse vídeo, e veja como a integração faz essa parte de transformar o orçamento em inteligência de gestão. Foi para isso que o CNG Custos nasceu, né? Orçamento com base em gestão. Orçar bem é diferente de ter resultado, né? Orçar bem é ter mais resultado, né? E o orçamento precisa ser o eixo central de toda a construtora. Então, orçamento não é só o ponto de partida, é o sistema nervoso da gestão. Ele deve permanecer ativo, alimentando todas as decisões da obra. De fato, né, como era o primeiro documento que eu recebia lá atrás, né, como eu comentei aqui nesse vídeo, de fato ele norteava tudo, né? Então, qualquer decisão que você vai tomar, sempre vai lá no orçamento, você tem produtividade da mão de obra, você tem custos dos materiais, você tem tudo lá, né? Então, se você souber olhar principalmente as composições e extrair essas informações, você consegue ter um bom direcionamento, dificilmente você vai errar, a não ser que seja um erro muito grosseiro, de fato tem um desvio muito grande. E aí também é uma oportunidade de ir lá e avisar o departamento de orçamento, né? Quando isso acontece, a gente tem todas as áreas trabalhando no mesmo lado, o gestor tem previsibilidade real, esse é um dos pontos mais importantes, acho que os coordenadores, os diretores mais sofrem com isso, né? Como ter previsão real mesmo de receitas, despesas, e ter isso num cronograma de desembolso. Às vezes parece fácil, mas não é. Controlar fluxo de caixa ainda é uma das maiores dores aí de construtoras e incorporadoras. O gestor tem então essa questão, a empresa passa a antecipar os problemas e não reagir, então não fica um negócio só de reagir, apagar incêndio, o orçamento não é só precificar, é construir o modelo econômico da obra. É o ponto de encontro entre engenharia, planejamento e financeiro, né? Show de bola, vamos então para uma conclusão aqui bem rápida, já chegando ao final do nosso vídeo agora, que você já conhece, então consegue identificar os pontos de falha. Eu falei bastante aqui sobre os pontos de falha, principalmente como entender esses problemas. É a hora então da gente entender o que muda, né, quando passa a fazer mesmo tipo, a parte integrada, quando você consegue integrar essas, não só compras, suprimentos, financeiro, mas também a parte de orçamento. No próximo episódio eu vou te mostrar como automatizar o controle orçamentário e o impacto que isso traz para quem lidera, né, a parte de engenharia, planejamento e principalmente o financeiro da sua empresa, né? A primeira parte vai ser a visão do líder estratégico, então a gente vai bater muito em cima disso, como a integração entre o CNG Custos e o CNG Plataforma cria um ambiente colaborativo, elimina os ruídos entre as equipes e traz a previsão real para a tomada de decisão. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações para acompanhar os próximos vídeos dessa jornada. O caminho para uma gestão fluida e inteligente começa agora. Vem com a gente que essa trilha vai ficar muito legal. Te vejo no próximo episódio. Um forte abraço e até mais.